Será que é uma ação humana, é o consumo humano que gera uma poluição? Nós temos uma história, né? Quem nos antecedeu aqui, em todas as faculdades, não só em Direito, tem essa história de mudar um pouco o país, de ir para frente, de fazer. Olá, eu sou Juliana Torres, professora e advogada ambientalista. Tudo bom? Vem comigo para mais um vídeo de hoje, onde eu vou ensinar algo que talvez você já ouviu aí em várias matérias, em vários jornais, mas não sabe exatamente o que é. Eu vou te ensinar a diferença entre uma ação judicial ambiental e uma mediação ambiental, por exemplo. Vamos lá? Vamos comigo hoje, que eu tenho certeza que você vai conseguir entender com muito mais detalhes, de forma fácil, o que exatamente estão querendo dizer para você por aí. Então vamos lá. Você que vive ouvindo por aí uma tal de mediação, você que já ouviu fazer, alguém falou aí para você que fez um curso de mediação, alguém que é mediador e está trabalhando em algum tribunal por aí, algum fórum, seja no Brasil inteiro, isso ganhou uma grande proporção nos últimos anos. Muitos trabalhadores fazem isso voluntariamente, às vezes muitos aposentados, né? Não precisa ter uma formação em direito. Então, pelo país inteiro, cada vez mais a gente tem a presença do curso de mediação e do profissional mediador. Tem outros ainda, né? Tem o conciliador, tem o árbitro, tem o facilitador. Tudo isso daí é uma tendência, digamos assim, dos últimos anos, mas que às vezes não está tão clara para muita gente e nem tão pouco para muitos advogados. Então você que é advogado, que quer ingressar na área ambiental ou que é aí da sua área, quer entender melhor o que de fato faz esses profissionais e qual que é a diferença, né? Como que eu vou claramente diante de um conflito optar por um ou por outro? Como que eu vou raciocinar rapidamente para isso? É isso daí que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. Então vamos lá. Vamos entender primeiro que sempre houve, como no direito tradicional brasileiro, a presença da ação judicial, né? Então isso já está aí popularizado. Se alguém quer se sentir assim, olha, eu estou me sentindo muito violentado, eu quero me sentir recompensado por um dano que eu sofri. A pessoa vai falar o quê? Eu vou processar alguém. Esse é o jargão aí que a gente ouve. As pessoas falam que tem um processo judicial, vou mover uma ação contra alguém, eu preciso de um advogado para essa ação judicial, ou então eu vou lá no fórum, no defensor público. Enfim, as pessoas estão muito acostumadas com a palavra ação, com a palavra processo judicial. E todo esse embate, né? Elas querem um juiz que vá olhar para aquilo, vá reconhecer que elas têm algum direito. Só que isso tudo é o quê? É o direito tradicional. Talvez aquele sangue no olhar, né? Como muitos profissionais aí, criminalistas falam, olha, o promotor de justiça também. E esse direito tradicional, ele tem cedido um pouco espaço nos últimos tempos, porque percebeu-se que, olha, os processos estão muito demorados. No Brasil, a gente tem uma grande quantidade de processos. A gente começou a evoluir para uma maior cultura de paz. A gente começou a pensar, olha, existe uma comunicação não violenta, é possível a gente perceber outras formas de solucionar o conflito. Talvez muitas empresas perceberam que a negociação empresarial é muito mais eficiente, a arbitragem empresarial traz muito mais resultado, já tem ali uma previsão de custos, enfim. Por todos esses elementos, tem se caminhado muito em direção a essas soluções alternativas. Mas, e na área ambiental? Como de fato será que isso funciona? Até hoje, e eu venho aqui te trazer isso com base na minha dissertação de mestrado, na PUC São Paulo, há uma baixa empregabilidade dos métodos de soluções de conflito, em geral, na área ambiental. E além de eles serem da empregabilidade ser baixa, a gente também tem um sistema híbrido no Brasil. Então nem tudo é tão 100% mediação, nem tudo é 100% conciliação. Às vezes a gente encontra ali uma transição, né, uma forma híbrida aí no Brasil. Isso tudo pode afetar o entendimento? Sim, às vezes sim. Então gera uma grande confusão em todo mundo e as pessoas dizem que estão fazendo mediação quando na verdade não estão. E o que isso impacta?
aqueles elementos técnicos de uma mediação não estão empregados. E aí a gente não chega a uma negociação com base na mediação, ou seja, uma negociação que fala, olha, realmente os interesses foram ouvidos, entendidos, houve um debate amplo, houve uma escuta ativa. Às vezes a gente não tem isso, às vezes. E isso repercute na decisão. E o que é mais importante, às vezes vai gerar um novo conflito. E é isso que a gente não quer. A gente quer, seja com uma ação judicial, seja com a mediação, por exemplo, solucionar de fato esse conflito para os próximos anos. A mediação tem se demonstrado muito mais nesse caminho. Ou seja, as partes conseguem se compor, se encontram e, no futuro, se houver uma repetição dessa situação, dessa lide, desse conflito, elas próprias vão juntas se compor ali, se encontrar e buscar uma solução. Mas será que isso sempre foi assim, né? Será que a gente pode olhar para trás e falar, olha, realmente o Brasil está uma figura híbrida e tudo bem, vamos continuar assim, vamos seguir assim? Não. Se a gente olhar para outros países, a gente vai encontrar soluções diferentes. A gente vai encontrar, às vezes, uma mediação pura, né? Uma arbitragem exatamente pura. Porém, a gente tem que entender que num conflito ambiental não dá necessariamente para a gente se espelhar em outros países. A gente pode ir lá, olhar, entender como solucionaram tão bem algumas tragédias ambientais com o uso da arbitragem, mas a gente precisa trazer isso para a nossa realidade e compreender de fato o que está acontecendo por aqui e como que isso pode se desenvolver aí nos próximos anos. Então, eu convido você aí, advogado, que queira trabalhar na área ambiental, a entender que quando você opta por uma ação judicial, você vai buscar o quê? A presença de um juiz para definir o que está certo, o que está errado, o caminho que vai ser seguido, qual obrigação vai ser imputada a um poluidor, quem são os poluidores, enfim, ele vai definir ali algumas obrigações, ele vai definir uma situação, seja na esfera penal, seja na esfera civil, seja às vezes contestando algum procedimento aí, um processo administrativo, ou seja, você vai entregar toda essa proteção ambiental para um único juiz, que não necessariamente está ali num trabalho exclusivo ambiental. Às vezes ele não teve essa formação, né, na academia dele, como muitos advogados não tiveram essa formação durante a graduação, e também nem tão pouco se especializou tanto assim a ponto de entender em detalhes como é que funciona o processo ambiental. Por isso que a gente encontra relatos de muitos juízes que têm verdadeiro pavor de um processo ambiental, porque são muitos volumes, é uma tutela coletiva, é algo diferente, envolve muitas pessoas, muitos interesses em conjunto e às vezes ele tenta não julgar aquilo. Tá aí um outro elemento que nos ajuda a olhar para uma solução alternativa, né? Assim que são chamados os ADRs, a mediação, a conciliação, a arbitragem, a justiça restaurativa, a constelação, enfim. Todos aqueles elementos que não se utilizam necessariamente no julgamento de um juiz. Então, o primeiro passo é, se você está diante de um conflito ambiental e você precisa de uma tutela de emergência, talvez seja a opção você buscar essa decisão, essa sentença judicial. E aí, então, em buscar, de fato, um processo judicial coletivo. Mas, se você não precisa dessa tutela de urgência, se você consegue tratar essa urgência de uma outra maneira, a partir do diálogo, então vá para os métodos alternativos. Essa é a principal diferença entre um e outro. É o seu start, né? E junto com isso, você tem que ter em mente aqueles conceitos de bem ambiental e principalmente de prevenção. Quando a gente fala em matéria jurídica ambiental, a gente está olhando para um bem e consequentemente um possível dano que precisa ser evitado. Então, de maneira alguma, você vai trabalhar com a hipótese de que esse dano vai ocorrer e tudo bem se ele ocorrer, né? Depois a gente vai reparar. Não é um caso típico de uma matéria civil, não é um caso típico tributário, não, é um caso
típico de um bem ambiental, é uma matéria difusa, uma matéria coletiva, então o tratamento tem que ser totalmente diferenciado. A ótica é outra, você precisa prevenir qualquer dano. Eu costumo brincar com alguns alunos, alguns colegas, que se me virem no fórum, provavelmente é porque o dano já ocorreu. E assim, eu não vou estar defendendo de fato o meio ambiente se eu estiver dentro de um fórum. Eu vou estar defendendo de fato o meio ambiente se eu estiver fora dele e ali com ações da típica advocacia extrajudicial, poder de fato colaborar, seja em que grau for, para que esse dano não ocorra. Então, perceberam, né? Ou vocês partem para uma ação judicial em extremo, sim, casos extremos, são muito específicos, é aquela toda competência residual. Ou então, o principal objetivo, o que é? É você procurar uma solução alternativa, que talvez seja, que passe por uma negociação, né? Que pode envolver um profissional mediador, um profissional conciliador, ou então não, né? O próprio advogado, nessa advocacia colaborativa, que é um novo termo com algumas especificidades, que depois eu posso trazer aqui em detalhes para você, que é nessa advocacia colaborativa que você vai atuar. Essencialmente, 90% ou 99% do trabalho de um advogado ambientalista está aí. Ele olha para o possível dano e ele vai buscar elementos na advocacia extrajudicial para evitar esse dano. Um desses elementos é buscar, como eu estou falando, do quê? De um mediador, que pode ser que esteja lá no fórum, né? Você pode buscar também câmaras de mediação privadas. Quem atua na comissão de mediação da OAB, que tem todo o território nacional, ali também tem a presença de vários mediadores. Você pode buscar um auxílio para que então você tenha uma lista, né? Olha, onde estão os mediadores dessa comarca? Quais são, como que eles trabalham, quanto que eles cobram, existe o sindicato também dos mediadores. Então, é por esse caminho que você vai buscar esse profissional, que está, sim, muito presente. Mas, o cuidado redobrado que a gente tem que ter nessa busca desses profissionais, o que é? Eles precisam entender da matéria ambiental. Não podem ser um mediador comum de outra área, que tipicamente ali trabalha no seu dia a dia numa questão de família. Por quê? A grande consequência disso é eles caminharem todas as partes para um acordo, para uma solução, e essa solução seria legal, né? Porque depois dessa combinação aqui, desse acordo, isso tudo vai ser levado possivelmente para a homologação de um juiz, aí vai entrar um juiz, e de qualquer maneira, esse acordo precisa ser legal, precisa passar pelo crivo da lei. Só que como a lei ambiental é tão específica, é necessário que esse mediador tenha sim essa competência ambiental. Tenha formação ambiental, formação jurídica ambiental, seja um processo de mestrado, um doutorado, uma especialização, de maneira que ele entenda essa realidade. Até porque a gente está falando de uma realidade que envolve um grande número de partes. A gente está falando da tutela coletiva. Então isso infelizmente não é nem tão fácil assim desses mediadores, desses conciliadores entenderem, das próprias partes envolvidas ali se entenderem, né? Então, primeiro, e aí ressalto o trabalho do advogado, é o advogado que vai mostrar, olha, quantas partes eu tenho aqui para solucionar o conflito, eu preciso ouvir quem, eu preciso dialogar com quem, eu preciso trazer, né, para esse grande encontro quem, ou então fazer encontros separados com as pessoas. O mediador vai auxiliar esse advogado, claro, mas o advogado precisa ter essa noção inicial. Por isso que é muito complexo entender cada uma das ações de um conciliador, de um mediador, ou próprio mesmo de um facilitador, entender o que é cada um desses institutos, então escolher, por que eu vou procurar um e eu não vou procurar o outro. Isso tudo dentro da esfera ambiental. Então percebam que é complexo, né? É um pouco novo, mas é possível de ser feito. Ainda que seja assim nesse modelo um pouco híbrido. E é nesse modelo um pouco híbrido que eu vou agora trazer um exemplo para vocês. E vou contar a história que, infelizmente, chocou muito o Brasil, mas que a gente pode encontrar uma solução que caminhou aí um pouco nessa área desses métodos alternativos. É o caso do acidente da Gol, que ocorreu lá na Amazônia por volta de 2006.
Quando o avião que saía de Manaus, vinha para Brasília, se eu não me engano, o percurso era esse, foi atingido pelo jato, né, que tem o nome de Legacy, um jato americano, com pilotos americanos que estavam indo para os Estados Unidos, que não perceberam que bateram ali no avião, que depois esse avião caiu no parque do Xingu. Esse acidente, ali é claro, de todo aquele transtorno que ocorreu para as famílias, de todos aqueles conflitos que se sucederam ali, aquela grande tragédia, comoveu o país, que foi objeto de documentário, de livros, que mudou muito a Força Aérea Brasileira, as regras, a legislação da aviação civil. Esse acidente também teve suas consequências com o aspecto inovador do Ministério Público Federal nessa situação. Tudo isso porque a aldeia indígena que foi afetada pela queda do avião, anos depois, foi solicitar uma indenização para a companhia. Exatamente. O que de fato ocorreu? Por que ela pediu isso? Houve um grande desconforto, né, dos índios da região, porque aquela região afetada pela queda gerou o quê? Criou um grande cemitério. Com o cemitério, na tradição indígena, eles não podem mais habitar aquela região, eles precisam se retirar daquela região. E daí o pedido de indenização pela perda de toda a área. Esse respeito à comunidade, aos saberes tradicionais da comunidade indígena, existe lei, né? Está lá na nossa Constituição. Então, por isso que não é um pedido infundado das lideranças indígenas aí, que tão bem solicitaram e que infelizmente passaram por vários, né, meses, pedidos e reuniões até isso de fato acontecer e chegarem numa solução. Mas esse pedido, ele vem acompanhado do quê? De uma solução extrajudicial. Ou seja, o Ministério Público Federal, junto com a comunidade indígena, junto com a empresa responsável, os advogados responsáveis à época pela Companhia Gol, eles vão se juntar junto com a FUNAI. Eles vão se encontrar e ali, depois de algumas sucessivas reuniões, eles chegam a uma negociação. Aquilo é o exemplo atípico do que seria uma espécie de mediação, vamos dizer, né? Tem elementos ali típicos da conciliação, alguns da mediação, mas é um modelo híbrido, não é um modelo essencialmente com o mediador, não é uma mediação pura e nem exatamente uma conciliação pura. Mas nesse modelo a gente tem o quê? Uma solução que foi bem aceita pela comunidade indígena e pelo Ministério Público, pela FUNAI, pela própria empresa, pela companhia aérea, que atendeu, né? Uma solução que atende a todos e que mostra claramente como a gente tem um exemplo que envolve vários atores na busca de uma solução ambiental. A gente tem um elemento ambiental aí, né? Uns poucos elementos ambientais, tipicamente o valor histórico, cultural, tradicional dos valores das comunidades indígenas. A gente está falando, nesse acordo, a gente não envolve as questões ambientais em si, né? Então, a gente está falando da perda da cobertura vegetal, como que isso impactou, o que isso gerou, o rio que foi degradado. A gente não está falando nesse acordo que teve com a comunidade indígena sobre esses elementos. Então, esses elementos ficaram de fora dessa transação. Mas é um rico exemplo sobre isso, sobre bens imateriais, né? Que é a religião indígena e tudo aquilo que aquilo representa em si. Então, é a partir desse exemplo aí que eu quero fixar para você como que você pode entender o que caminho que você tem que buscar aí nessa solução de conflitos ambientais. O caminho da ação judicial, o caminho tradicional, ou então o caminho um pouco mais inovador, eu diria, nessa busca aí desses métodos alternativos de soluções de conflitos. Ou então, se esses métodos não forem possíveis, o que você pode criar aí ainda como uma terceira via para então defender e evitar os danos ambientais, ou se eles já ocorrerem, como é que você pode recuperar então todos esses atributos ambientais.
Esse é o meu vídeo de hoje, essa é a minha colaboração. Eu espero que você tenha entendido, olha, essas diferenças principais aí, o que você vai encontrar ao trabalhar na área ambiental, essa multiplicidade de atores, de interesses e de coletividade que precisa ser muito bem compreendida, primeiro pelo advogado, né, que vai dar o start nisso tudo, e depois, é claro, pelo juiz, pelo mediador, pelo conciliador, por todos os profissionais aí envolvidos. Se ainda assim você ficou, e claro, com certeza, eu acho que deve ter ficado com algumas dúvidas, né, querendo saber mais ainda desses fatos, fique atento nos próximos vídeos que eu vou trazer outros elementos para você aos poucos aí entendendo como que a gente constrói aí esse entendimento, esse conhecimento jurídico ambiental. E se você tiver alguma dúvida, deixe aí um dos seus comentários em qualquer uma das minhas redes sociais. Combinado? Até a próxima!